O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nesta quinta semana do tempo comum. Vocês sabem muito bem que o tempo comum é este tempo de amadurecimento, é este tempo onde a igreja nos proporciona a cada celebração uma intimidade com o Senhor, um crescimento espiritual, um crescimento na fé. A partir de um encontro, de um contato pessoal que nós fazemos diariamente com o Senhor. E a liturgia da palavra de hoje nos proporciona então esta realidade, um encontro, um diálogo. A nossa tendência, quando estamos diante do Senhor, muitas das vezes vivemos um monólogo. Só a gente fala, Deus tem que nos escutar, não é? A gente tem às vezes impaciência de ouvir a voz de Deus. A gente quer logo colocar tudo para Deus e quer que Ele resolva os nossos problemas. Mas a liturgia de hoje nos convida a este passo do diálogo, a este passo em que nós nos colocamos na presença do Senhor, nos encontramos com Ele, abrimos o nosso coração, mas também escutamos a sua voz, escutamos a sua palavra, escutamos o seu direcionamento. A leitura de hoje que nós ouvimos do Evangelho, no capítulo 7, a partir do versículo 24. Você que tem a Bíblia pode acompanhar, quem está em casa e acompanha a liturgia todos os dias. Marcos no capítulo 7, a partir do versículo 24. Precisamos entender bem qual é o contexto desta passagem do Evangelho, porque senão nós vamos achar que Jesus fez uma bela de uma falta de educação com aquela mulher, não é? Chamando ela de cachorrinho. Nós não vamos entender o porquê desta atitude de Jesus, mas vamos mergulhar naquilo que é a perspectiva de Marcos para compreendermos o que está por detrás daquele diálogo de Jesus com essa mulher. Começando pelo detalhe de onde Jesus está. Ele saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Esta região de Tiro e Sidônia é uma expressão extrema do paganismo. Uma região onde ali os povos adoram outros deuses e não o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Esta região é então um centro de idolatria. Esta região, inclusive, foi alvo da ira dos profetas. Você pode depois conferir, tanto no livro de Ezequiel, como no livro de Zacarias,
a crítica que os profetas fazem com esta terra, porque era chamada a viver a adoração do Deus único e verdadeiro e se deixou levar pela atração de outros deuses. Então, Jesus hoje está pisando numa terra pagã, uma terra onde as pessoas, os judeus, abominavam, não passavam perto, não tinham relacionamento com as pessoas daquele lugar. A liturgia de hoje quer falar para nós, meus irmãos e irmãs, que não há limites para o amor de Jesus. Não há qualquer pessoa que seja descartada para Deus. Não existe nenhum ser humano, embora ele professe qualquer religião que seja, que não perceba, que não seja alvo do amor de Deus, do amor de Jesus, desta palavra de Deus. Ninguém fica de fora do amor de Deus. Nenhum ser humano fica de fora. O ser humano traz em si esta dignidade de participar do amor do Criador. Nós ouvimos isso muito bem na primeira leitura, sobre a realidade do homem e da mulher, quando Deus toca a humanidade, cria o homem e depois cria também a mulher, para perceber a dignidade que o ser humano tem. Inclusive, a santa que celebramos hoje, Santa Escolástica, tem uma frase que diz: pôde mais porque amou mais. Então, Jesus hoje expande o ministério dele para os pagãos, para aquelas pessoas que aparentemente não eram alvo do anúncio da boa nova, do anúncio da palavra de Deus. Se pensava na época, era só os judeus, era o povo escolhido. Jesus hoje quebra qualquer barreira que exista, seja ela geográfica, seja ela também interna, para dizer a cada um de nós: não há limites para o amor de Jesus na minha vida. Deus me amou quando eu ainda era o quê? Acordaram? Quando eu ainda era o quê? Que condição? Pecador, meus irmãos. Jesus e Deus nos amou quando estávamos prontinhos, bonitinhos, sentados aqui, nessa cadeira, participando da Eucaristia. Não. Jesus nos amou quando ainda éramos pecadores, miseráveis, cheios de fraquezas, cheios de misérias. Ele foi lá, entrou na nossa vida, pisou com os seus pés na lama dos nossos pecados para nos salvar. Então, o contexto do Evangelho de hoje, Jesus está nesta região, Jesus está nesta condição, amando o ser humano em qualquer situação e em qualquer lugar do mundo que ele esteja. Outro detalhe que nós reforçamos no Evangelho de hoje é que Jesus entrou numa casa porque ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Eu já falei isso aqui, porque dentro da temática de Marcos, existe o chamado segredo messiânico, em que Jesus realiza um sinal ou um prodígio, Jesus está anunciando a boa nova, mas não quer que as pessoas divulguem a sua fama. Por que isso? Porque ele quer que cada um faça a sua experiência com ele. Ele quer que cada um aproxime-se dele, faça o seu encontro com ele. Mas não adiantou muito. Diz o Evangelho de hoje, não conseguiu ficar escondido. Não teve jeito, porque o amor de Jesus, ele se expande. E todos podem experimentar desse amor. Diz a palavra de Deus que uma mulher tinha uma filha com um espírito impuro. Aqui não fala que tipo de enfermidade que ela sofria ou que tipo de demônio era esse. Ela ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu aos seus pés. De que lugar era essa mulher? Ela era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Este território atualmente é chamado de Líbano. Vocês já ouviram falar, não é? Onde está localizada esta passagem de hoje. Diz a palavra que essa mulher era pagã e nascida na Fenícia. Duas realidades. Do ponto de vista da sua religião, era pagã. Do ponto de vista do seu nascimento, a sua pátria era da Fenícia, um lugar realmente descartado pelos judeus. Então a gente tem aqui dois detalhes, religião e pátria, que são aqui motivos de preconceito, motivo de separação. A palavra religião, do latim religio, quer dizer religar. Aquilo que era para ser um instrumento de religar o ser humano com Deus, se torna agora causa de separação. E como a gente tem ainda